Ele não sabia o próprio nome, não reconhecia o rosto no espelho, mas quando aquela música começou a tocar, algo dentro dele despertou. E o que veio depois mudou tudo o que ele acreditava sobre a própria vida. Rafael tinha 38 anos quando o acidente aconteceu. Uma colisão na rodovia num dia chuvoso de outubro. Ele sobreviveu. Mas a pessoa que era antes daquele momento, não. Os médicos chamaram de amnésia dissociativa severa. Em linguagem simples, ele acordou sem nenhuma lembrança, sem rosto conhecido, sem história, sem nome que fizesse sentido para ele mesmo. Quem o identificou foi uma mulher chamada Denise. Ela chegou ao hospital com uma foto antiga e olhos vermelhos. Disse que era a irmã dele. E foi ela quem o levou para casa quando recebeu alta. A casa era simples, num bairro tranquilo de Curitiba. Tinha plantas na janela e cheiro de café passado. Tudo parecia familiar de um jeito vago, como sonho que some logo que você acorda. Denise era paciente. Mostrava fotos, contava histórias, tentava reconstruir com palavras o que o acidente havia apagado. Mas Rafael olhava para tudo aquilo como se estivesse vendo a vida de um estranho. Ele tentou trabalhar, tentou socializar, tentou sorrir nas horas certas, mas por dentro havia um silêncio estranho, como um quarto vazio que alguém esqueceu de mobiliar. Algo estava faltando. Ele só não sabia o quê. 6 meses depois do acidente, Rafael começou a trabalhar como assistente num pequeno escritório de contabilidade. Não por vocação, apenas porque precisava de algo para fazer com as horas do dia. O trabalho era repetitivo, mas ele gostava disso. Números não pediam memória afetiva, não olhavam para ele com aquela mistura de pena e esperança que Denise tinha no rosto toda manhã. Um colega chamado Tiago virou sua companhia mais constante. Era falante, engraçado, sem filtro, o tipo de pessoa que preenche o silêncio sem perceber. Rafael achava isso reconfortante de um jeito que não conseguia explicar. Foi Tiago quem sugeriu almoçarem num restaurante novo perto do escritório. Um lugar italiano, com mesas de madeira e uma playlist que tocava clássicos em voz baixa. Parecia uma escolha banal, mas não era. Eles pediram, conversaram sobre besteiras, riram de alguma coisa sem importância. E então, entre uma garfada e outra, uma música começou a tocar pelos alto-falantes do teto. Antes de continuar o vídeo, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você nunca quer esquecer. Se inscreva no canal também para continuar ouvindo nossas histórias e comente de que cidade está assistindo. Rafael parou. O garfo ficou suspenso no ar. Sua respiração mudou. Algo dentro dele reconheceu aquela melodia antes que o cérebro pudesse processar qualquer coisa. Como se o corpo guardasse o que a mente havia perdido. Era uma música instrumental, suave, lenta, com piano e cordas, sem letra, sem nome aparente, mas algo nela doía de um jeito bom, como saudade de algo que ele não conseguia nomear. Tiago percebeu o silêncio e olhou para ele. "Você tá bem?" Rafael não respondeu de imediato. Ficou ali, de olhos fechados, deixando a música passar por dentro. E foi então que a primeira imagem surgiu. Uma varanda, luz de fim de tarde, uma mulher de cabelos escuros, de costas, olhando para a rua, e aquela mesma música tocando em algum lugar da casa. O flash durou menos de 2 segundos, mas foi real. Quando a música terminou, Rafael abriu os olhos, estava com as mãos tremendo. Tiago perguntou o que tinha acontecido e ele respondeu com a voz embargada: "Eu me lembrei de algo, não sei do que, mas me lembrei." Ele pediu o nome da música para o garçom. O rapaz foi até o balcão, consultou o celular e voltou com um papel. O nome era Clair de Lune, de Claude Debussy. Rafael olhou para aquelas palavras como se fossem uma pista. Naquela noite, Rafael não conseguiu dormir. Ficou de olhos no teto, repetindo a melodia na cabeça. A imagem da varanda voltava sempre que ele fechava os olhos. A mulher de cabelos escuros.
Quem era ela? Na manhã seguinte, procurou a música no celular e deixou tocar no fone de ouvido enquanto tomava café. Nada aconteceu de imediato, mas no terceiro loop, uma nova imagem surgiu. Uma mesa com 2 xícaras, uma voz rindo. Ele perguntou para Denise se havia alguma mulher importante na vida dele antes do acidente. Ela hesitou, apenas 1 segundo. Depois respondeu com um sorriso que parecia ensaiado. Você teve uns relacionamentos, mas nada sério. Aquela hesitação ficou martelando na cabeça de Rafael o dia todo. Era pequena demais para acusar, grande demais para ignorar. Ele conhecia Denise há 6 meses, mas será que realmente a conhecia? Ele vasculhou caixas no quarto. Procurou cartas, fotos, qualquer rastro de uma vida anterior. Encontrou documentos, recibos antigos, um passaporte, mas nenhuma foto de mulher, nenhuma lembrança afetiva. Como se o passado tivesse sido organizado com cuidado. Tiago, ao saber da situação, sugeriu algo simples: descobrir onde a música tinha sido tocada pela primeira vez na vida de Rafael. Rastrear a origem. Se a memória voltou com ela uma vez, pode voltar de novo, falou. Rafael começou a pesquisar. Perguntou a Denise sobre lugares que costumava frequentar antes do acidente. Ela respondeu com vaguidade, citando nomes genéricos. Mas num descuido, mencionou uma cidade, Florianópolis, e logo desviou o assunto. Aquele nome soou diferente, não como informação, como eco. Rafael fechou os olhos naquele instante e ouviu novamente a melodia na cabeça. A varanda, a mulher e agora o cheiro de mar. Tudo indicava o mesmo lugar. Sem avisar Denise, Rafael comprou uma passagem de ônibus para Florianópolis. Tiago foi o único que sabia, e antes de embarcar, Rafael gravou um áudio no celular dizendo onde estava indo. Por precaução. Ele mesmo não sabia por quê. A viagem durou 4 horas. Rafael passou boa parte olhando pela janela com Clair de Lune no fone. Em algum momento, entre uma cidade e outra, os flashes voltaram com mais força. A mulher, o riso, uma discussão, lágrimas. Chegando em Florianópolis, ele não tinha endereço, não tinha plano, só tinha a sensação de que estava se aproximando de algo. Alugou um quarto simples num bairro perto da orla e saiu caminhando sem rumo. As ruas tinham um ritmo diferente, mais lento. O ar cheirava a sal e fritura de peixe. E então, ao dobrar uma esquina, Rafael viu uma varanda. Plantas nas bordas, luz de tarde. O coração disparou. Não era a casa exata do flash, mas era parecida o suficiente para fazer seu corpo reagir. Ele ficou parado na calçada por um longo momento, respirando fundo. Sentiu que estava no lugar certo, que a resposta estava perto. Agora, desculpa atrapalhar um pouco sua história, mas deixa eu perguntar, você gosta de descontos e promoções? Se sim, escaneie esse QR Code com a câmera do celular para ver os melhores produtos na Shopee com descontos imperdíveis. Caso não consiga escanear, o link também estará na descrição do vídeo. Há produtos para todas as coisas do dia a dia. Agora continue com o vídeo. Obrigado. No dia seguinte, entrou em bares, cafés e lojas perguntando se alguém o reconhecia. A maioria balançava a cabeça negativamente. Mas num pequeno café perto do mercado público, a atendente o olhou diferente. Ela se chamava Mariana. Tinha uns 40 anos, avental listrado, jeito reservado. Ficou encarando Rafael por um tempo sem falar. Depois perguntou baixinho: "Você é o Rafael? O Rafael que sumiu há 2 anos?" Ele confirmou. Ela atravessou o balcão, pegou o telefone e discou um número. Virou de costas enquanto falava. Rafael ouvia apenas pedaços da conversa. "Ele está aqui. Sim, vivo. Você precisa vir." Mariana desligou e olhou para ele com uma expressão que misturava alívio e apreensão. "Tem alguém que precisa te ver", disse com voz firme. "E essa pessoa achava que você estava morto." Rafael sentiu o chão oscilar. Morto?
Quem achava isso? E por quê? Ele esperou em silêncio, com as mãos frias, enquanto Mariana preparava um café sem que ele pedisse, como se soubesse que ele precisava de algo para segurar. 20 minutos depois, a porta do café se abriu. Uma mulher entrou, cabelos escuros, olhos fundos, passos hesitantes. Ela parou quando o viu, e Rafael parou também, porque reconheceu aquele rosto. Era ela, a mulher da varanda. O nome dela era Clara, e quando ela abriu a boca para falar, a voz dela foi exatamente a voz do riso que ele ouvia nos flashes. Rafael não precisou que ninguém explicasse nada. O corpo já sabia, já reconhecia. Clara estava com os olhos cheios de lágrimas, mas não chorava ainda. Ficou de pé, a poucos metros dele, como se tivesse medo de se aproximar e descobrir que era mais um sonho. "É você de verdade?" ela sussurrou. "Eu não me lembro de quase nada", Rafael respondeu com honestidade. "Mas quando ouço a música que você provavelmente conhece, eu me lembro de você. Não com palavras, com algo que não tem nome." Clara e Rafael ficaram horas sentados naquele café. Ela contou tudo com cuidado, pausando nas partes mais difíceis. E a história que emergiu dali era muito diferente do que Denise havia construído nos últimos 6 meses. Rafael e Clara tinham sido casados por 4 anos. Viveram juntos em Florianópolis. Tinham uma rotina, projetos, uma vida construída. Claire de Lune era a música que ele tocava no notebook toda vez que eles liam juntos de tarde. O casamento havia passado por uma crise séria no ano antes do acidente. Discussões sobre dinheiro, sobre escolhas, sobre distância emocional. Eles tinham chegado perto de se separar, mas estavam se reaproximando quando tudo aconteceu. O acidente não foi em Curitiba. Aconteceu na BR-101, perto de Florianópolis, quando Rafael voltava de uma viagem de negócios. Clara foi a primeira a ser comunicada, mas nunca chegou a ver o marido no hospital. Denise, a irmã de Rafael, havia chegado antes e tomou uma decisão que mudaria tudo. Disse aos médicos que Clara era apenas uma conhecida. Registrou-se como única responsável e levou o irmão embora sem que a esposa soubesse para onde. Clara passou semanas tentando localizar Rafael. Ligou para hospitais, delegacias, familiares. Denise não atendia, e quando finalmente conseguiu contato com ela, a resposta foi gelada. "Ele não quer te ver. Respeita isso." Com a mente abalada, sem provas concretas e sem saber que o marido estava com amnésia, Clara foi perdendo força. Chegou a acreditar que havia sido abandonada, que o acidente havia servido de desculpa para ele sumir da vida dela. Mas Mariana sabia a verdade. Era amiga dos dois desde antes do casamento. Tinha tentado contato com Rafael em Curitiba e sempre foi barrada por Denise. Quando o viu entrar no café naquele dia, quase não acreditou nos próprios olhos. Rafael ouvia tudo isso com o peito apertado. Não de raiva, de algo mais fundo, de uma perda que ele não sabia que havia sofrido. Porque enquanto tentava reconstruir sua vida, a vida real dele estava esperando por ele a 400 quilômetros de distância. "Por que ela faria isso?" ele perguntou, a voz baixa. Clara respirou fundo antes de responder. "Denise nunca me aceitou. Achava que eu afastava você da família. Provavelmente achou que era a chance de ter o irmão de volta do jeito que queria." Rafael ficou em silêncio por um longo tempo. Lá fora, o sol estava se pondo sobre o mar. A luz entrava pelas janelas do café de um jeito que ele sentiu que já tinha visto antes. E talvez tivesse mesmo. Em outra vida que era a dele. Ele pegou o celular e ouviu o áudio que havia gravado antes de sair de Curitiba. A própria voz, dizendo o endereço, o motivo, a intuição. Uma parte dele já sabia que encontraria algo difícil. É por isso que registrou. Por precaução. Naquela noite, Rafael não voltou para o quarto alugado. Ficou na casa de Mariana, que tinha um quarto de hóspedes e mais histórias do passado dele do que qualquer álbum de fotos que Denise poderia ter mostrado.
Mariana contou sobre o Rafael de antes. Um homem de humor seco, leitor compulsivo, que detestava celular e adorava fazer café lento no coador de pano. Detalhes pequenos, mas que iam encaixando como peças de um quebra-cabeça. E a cada história, algo se movia dentro dele. Não era memória, era reconhecimento. Uma voz interna dizendo: sim, era assim, era isso. Como se a identidade sobrevivesse ao esquecimento de um jeito que a ciência ainda não sabe explicar. No dia seguinte, Rafael foi encontrar Clara novamente. Eles caminharam pela orla sem pressa, sem obrigação de falar. O vento era forte. As gaivotas riscavam o céu cinza. E o silêncio entre eles tinha textura de coisa familiar. Eu não sei se vou lembrar de tudo, ele disse em dado momento. Talvez nunca lembre. Clara assentiu devagar. Eu sei, mas você está aqui. E eu sei quem você é, mesmo que você ainda esteja descobrindo. Ele contou tudo para Tiago por mensagem. O amigo respondeu rápido, espantado, e disse que iria tomar uma atitude em relação a Denise junto com ele quando voltasse. Que isso não poderia ficar sem resposta. Rafael concordou, mas antes de qualquer passo legal ou familiar, precisava de algo mais urgente, precisava se reencontrar. Não com o passado inteiro, só com o suficiente para saber quem escolher ser dali para frente. 3 dias depois, ele e Clara foram até um apartamento que ela havia guardado fechado por meses. Era o apartamento deles. Ela não conseguira vender, não conseguira desocupar emocionalmente. Ficou esperando sem saber por quê. Quando Rafael entrou naquele espaço, a sensação foi diferente de tudo que havia sentido desde o acidente. O cheiro, a disposição dos móveis, a luz que entrava pela janela da sala. Tudo dizia: você esteve aqui. Você pertence aqui. Clara ligou o notebook que ficava sobre a mesa. Abriu uma playlist antiga e Clair de Lune começou a tocar. Rafael ficou parado no meio da sala, de olhos fechados. As lágrimas vieram antes de qualquer imagem ou pensamento. Não foi uma lembrança específica que voltou. Foi uma sensação de pertencimento, de que aquela música, aquela voz, aquela luz de tarde eram o lar que seu corpo nunca havia esquecido, mesmo quando a mente apagou tudo. Eles ficaram ali sentados no chão da sala, encostados na parede, ouvindo a música até o fim, sem pressa, sem cobranças, como duas pessoas que precisaram de um longo desvio para encontrar o caminho de volta uma para outra. Antes de terminarmos o vídeo, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você nunca quer esquecer, se inscreva no canal também para continuar ouvindo nossas histórias e, se ainda não comentou, comente de que cidade está assistindo. Semanas depois, Rafael voltou para Curitiba. Não para ficar, para enfrentar Denise com a verdade na mão e o passado reconstruído o suficiente para saber o que havia sido tirado dele. A conversa foi dura. As lágrimas dela, reais. Denise não era vilã de novela. Era uma mulher que amava o irmão de um jeito possessivo e assustado, e tomou uma decisão errada num momento de desespero. Isso não tornava o erro menor, mas tornava o perdão possível, talvez, com o tempo. Rafael não rompeu com ela de vez, mas estabeleceu um limite claro. Aquela era a vida dele. As escolhas eram dele. E nenhum acidente, nenhuma amnésia, nenhuma decisão alheia mudaria isso de novo. Ele havia recuperado o direito de ser quem era. Meses depois, Rafael e Clara não estavam reconstruindo o casamento antigo. Estavam construindo algo novo, com a consciência de quem quase perdeu tudo e entendeu o valor do que tinha. Era mais lento, mas era mais real. Ele voltou a tomar café no coador de pano. Voltou a ler à tarde, e toda vez que Clair de Lune tocava, não era mais gatilho de angústia. Era lembrança de que o amor pode sobreviver ao esquecimento, que o corpo guarda o que a mente perde. A memória de Rafael nunca voltou completamente. Alguns anos ficaram em branco para sempre, mas ele aprendeu que identidade não é só o que você lembra, é o que você escolhe. É o que você sente quando a música certa toca no momento certo.
E numa tarde de sábado, meses depois, Rafael estava na varanda do apartamento de Florianópolis. Clara estava do lado de dentro, preparando chá. A luz era a mesma do flash que ele tivera naquele restaurante em Curitiba. Só que agora era real. Ele olhou para o mar lá embaixo e pensou: talvez a vida não precise ser lembrada para ser vivida. Talvez baste sentir que você está no lugar certo, com as pessoas certas, fazendo as escolhas que fazem sentido para quem você é hoje. E quando Clara abriu a janela e perguntou se ele queria música, Rafael sorriu antes de responder. Ela já sabia a resposta. E quando as primeiras notas de piano começaram a soar, os dois ficaram em silêncio. Era o tipo de silêncio que diz tudo. Se essa história tocou em algo dentro de você, compartilhe com alguém que acredita que algumas coisas simplesmente não se esquecem. Às vezes, tudo que a gente precisa é da música certa para lembrar de quem a gente é. E se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. Toda semana tem uma história nova para te lembrar que a vida é cheia de reviravoltas que valem a pena assistir até o final. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, se você gosta de descontos e promoções, escaneie esse QR Code com a câmera do celular para ver os melhores produtos na Shopee com descontos imperdíveis. Caso não consiga escanear, o link também estará na descrição do vídeo. Há produtos para todas as coisas do dia a dia.